A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 7 das lições bíblicas adultos, que tem como título A Natureza Humana e Divina de Jesus. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando o tema em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. E hoje chegamos na lição de número 7, as naturezas humana e divina de Jesus. O texto áureo encontra-se em Romanos capítulo 9, versículo 5, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Verdade prática. Jesus é o eterno e verdadeiro Deus e, ao mesmo tempo, o verdadeiro homem. A leitura bíblica em classe encontra-se em Romanos capítulo 1, dos versículos 1 ao 4, e Filipenses capítulo 2, dos versículos 5 ao versículo de número 11. Então, meus irmãos, vamos iniciar a nossa lição de número 7, a natureza humana e divina de Jesus. E nesta lição, como os irmãos sabem, né, a gente está comentando lições bíblicas, falando de antigas heresias e como elas se manifestam com a sua nova roupagem nos dias atuais. O autor ele tem uma pegada histórica, aí depois traz para a atualidade, para mostrar se mudou e o que mudou ou o quanto ela se ramificou, para que nós venhamos a entender, a compreender os principais fundamentos da nossa fé. Nada foi mudado na encarnação. Nós sabemos, em João capítulo 1, versículo 14, que o Verbo ele se fez carne e habitou entre nós. Então nada foi mudado na encarnação. Portanto, Jesus ele é perfeito homem. Paulo, quando escreve ao Timóteo, sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 5, ele fala: Jesus Cristo, homem, e o perfeito Deus em toda a plenitude, ou seja, Cristo encarnou, era homem e perfeitamente Deus, porque Paulo, quando escreve aos Colossenses, capítulo 2, versículo 9, ele fala: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então o Senhor Jesus, ele é o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus. E essa verdade ela é revelada com clareza no Novo Testamento. Então a lição de hoje, que é a lição de número 7, nós vamos enfatizar a natureza humana e divina de Jesus. Observe que quando nós começamos a falar, principalmente a partir da lição 3, na lição 3 nós mostramos ali, falamos sobre a encarnação do Verbo, ou seja, mostrando que Jesus foi humano, combatendo justamente as heresias que falavam que Jesus não teve corpo humano. E ali nós mostramos que, de fato, a Bíblia nos mostra que Jesus foi um ser humano como qualquer um de nós, com a exceção que ele não pecou. Mas ele teve um corpo físico, um corpo humano. Isso que era a temática da lição 3. Já na lição 4, nós estávamos mostrando, quase que indiretamente, que Jesus, de fato, ele é Deus, porque ele possui os atributos de Deus. E como ele possui os atributos, ele pertence ali, ele faz parte da Santíssima Trindade. Ou seja, nós estávamos mostrando na lição de número 4 que Deus é uma pessoa em uma pessoalidade de pessoas, ou seja, são 3 pessoas, mas um único Deus. É um mistério. E nós sabemos que tem 3 pessoas porque é o que a Bíblia nos mostra. Isso nós falamos na lição de número 4, que Deus ele é triuno. Então, e chegando na lição de número 5, nós vimos que Jesus ele é Deus. Jesus ele é Deus. Então, nessas lições, observe como nós estamos falando de um progresso, né? Mostrando que Jesus teve corpo humano,
Mostramos que Jesus, ele faz parte da Santíssima Trindade, porque ele possui todos os atributos de Deus, e na Bíblia nós vemos isso, que a Bíblia fala de 3 pessoas na divindade, é a unidade de Deus. Nós vimos na lição de número 5 que Jesus, ele é Deus. Nesse ponto aqui da lição 5, nós mostramos justamente a divindade de Jesus. E na lição passada, nós mostramos que o Filho é igual com o Pai, ou seja, não existe gradação na sua essência, na sua natureza, na sua majestade, na sua glória, porque são iguais. São iguais. Em essência, substância, natureza, poder, glória e majestade. Entretanto, o Filho é diferente do Pai. Porque nós estamos falando de 3 pessoas. O que nós falamos na aula passada é justamente o Filho é igual com o Pai em substância, essência, natureza, majestade, glória e poder. Mas com relação à pessoalidade, nós vemos que cada uma das 3 pessoas da divindade, na divindade, né, em Deus, ela tem ali seus propósitos e suas formas de agir que compete a cada pessoa. E hoje nós vamos, é como se nós tivéssemos agora, vamos juntar tudo. Em que sentido? Se Jesus, ele teve corpo humano, como nós falamos na lição 3. Se Jesus, ele é Deus, como falamos na lição de número 5. Se Jesus, ele é igual com o Pai, em glória, majestade, poder, então Jesus, ele é Deus. E Jesus, sendo Deus, quando ele encarna, ele não deixou de ser Deus. Porque ele tem uma natureza 100% humana e uma natureza 100% de Deus. Então Jesus, ele é Deus encarnado. Ele tem a natureza humana, 100% homem, entretanto é também 100% Deus. O primeiro ponto da lição, o autor vai falar sobre o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus, descendência de Davi. Neste ponto aqui, o autor vai falar justamente sobre o que está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 3. O que é que fala Romanos 1, versículo 3? Acerca do seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Segundo a carne. Então há quem afirme, né, que essas palavras elas consistem em um hino ou credo sobre Jesus, anterior a Paulo. Esses versículos, principalmente de Romanos 1, tanto 3 quanto 4, aqui o autor vai frisar os dois, mas nesse primeiro ponto aqui ele vai frisar o 1, que ele vai mostrar a descendência de Davi segundo a carne, e no 4, declarado filho de Deus em poder, que é o subponto 2, e o último é o hino lá de Filipenses, mas aqui vamos focar na descendência de Davi segundo a carne. Então essa expressão é uma referência justamente aos ancestrais de Jesus, que ele veio de uma família humana, de carne e ossos, e que vivia entre o povo de Israel. Então a sua genealogia, ela está registrada, como nós sabemos, em Mateus capítulo 1, do versículo 1 ao 16, e também em Lucas capítulo 3, do versículo 23 a 38. Jesus, ele foi concebido no ventre de Maria. Quem era Maria? Justamente uma virgem de Israel, e o Espírito Santo gera no seu ventre o Filho de Deus. Aí está justamente o elo humano divino, as duas naturezas do Senhor. Então, este ponto, o autor está enfatizando justamente que Jesus, ele é descendente de Davi segundo a carne. Por quê? Porque ele nasceu justamente na família dos descendentes de Davi. E como que ele nasceu? Nasceu normalmente. A forma da geração de Jesus no ventre de Maria que foi miraculosa, foi milagrosa, porque foi o poder do Altíssimo que envolveu Maria
E o Espírito Santo gera em Maria, porque Maria é justamente a portadora do Filho de Deus. Ela não é mãe de Deus, ela é portadora do Filho de Deus, porque o Espírito Santo gera no ventre de Maria justamente o Altíssimo, Cristo, descendente de Davi, porque as profecias bíblicas mostravam que justamente era da raiz de Davi que nasceria o Messias. E Davi, como era um descendente de Judá, da tribo de Judá, consequentemente faz com que a profecia se cumpra, porque Deus ele é fiel para cumprir com a sua palavra, e o nascimento de Cristo se dá dentro da descendência de Davi. Por isso o autor fala aqui justamente esse ensino bíblico, né, da dupla natureza de Jesus. Ele era descendente de Davi segundo a carne. O segundo subponto ele vai falar que Jesus ele é declarado Filho de Deus em poder, que é justamente o versículo 4 de Romanos 1. Quando o versículo diz designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito Santo, segundo o Espírito de Santidade. Então aqui está claramente e patente, indicando que Jesus era Filho de Deus em seu estado pré-encarnado, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de Santidade. Então Jesus aqui ele é apresentado como Filho de Deus em seu estado pré-encarnado. E o seguiu sendo após a encarnação. E essa expressão, designado Filho de Deus em poder, aponta justamente a divindade de Jesus. E isso, meus amados irmãos, é reforçado logo em seguida pelas palavras Jesus, nosso Senhor. Então, o espírito de santidade, ou o espírito de santificação, não diz respeito ao Espírito Santo aqui nesse texto, mas ao Espírito de Cristo, como lugar da natureza divina, pertencente justamente à sua pessoa. Não se refere ao Espírito Santo. A descrição aqui está em Cristo, assim como o termo anterior o descreveu ele como descendente de Davi. Então aqui está falando de Jesus, está falando do nosso Messias. O ponto 3 desta lição, deste tópico, vai falar sobre o antigo hino cristológico. Filipenses capítulo 2, né, versículo 5 e versículo 6. E é interessante se os irmãos perceberem que essa passagem aqui, né, ela é como Romanos, que nós falamos agora, versículo 3 e 4 do capítulo 1, ela é parte justamente de um hino antigo, que é um hino cristológico. O texto ele está dizendo que, embora sendo Jesus Deus, ele não usou as prerrogativas da divindade durante seu ministério terreno. E mesmo que fizesse uso delas, não consideraria isso uma usurpação. Paulo está se referindo justamente ao status de Cristo antes da encarnação. E o apóstolo ele está muito claro no ensino da natureza humana e divina em uma só pessoa, porque ele fala que Cristo, sendo em forma de Deus, ele não teve usurpação de ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E o termo grego para forma aqui, meu irmão, usado pelo apóstolo Paulo, sendo na forma de Deus, indica justamente essência imutável. Portanto, ele jamais deixou de ser Deus, como o autor da lição vai falar. Então isso tem que ficar claro para o nosso entendimento. O tópico 2 da lição, o autor vai falar sobre as heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Quem foi Nestório? Neste ponto aqui, o autor vai explicar justamente agora o conceito histórico, como nós falamos no início da lição.
E ele vai explicar justamente, primeiro, quem foi Nestório. Nestório, a história nos relata que ele foi um patriarca, né? Vamos falar assim, um bispo de Constantinopla, entre os anos, como o autor fala, 428 e 431. Ele nasceu, possivelmente, em 381, na Síria, né? E viveu justamente como monge. Viveu como um sacerdote em Antioquia, quando ele adquiriu fama justamente de piedade, eloquência, e ele foi consagrado em 428, ele é eleito, vamos falar assim, né, para a sede episcopal da capital, que era Constantinopla, que era uma sede ali, uma capital de grande importância, tanto política quanto eclesiástica. Na sua época, ele tinha um opositor, a gente tem que falar disso também, que era Cirilo de Alexandria, que assumiu a liderança eclesiástica no ano de 418. Então, este aqui é justamente Nestório. O autor aqui ele já vem explicando justamente o que ele defendia, mas eu vou deixar para falar no segundo ponto. Por quê? No segundo ponto ele vai falar nestorianismo. No nestorianismo, nós vamos ver justamente o que é que ele afirma, que é o que o autor vai falar, pincelar no ponto 1, porque o ponto 1 eu tenho que falar quem é Nestório, que é o que ele sugere para a gente ali. E no ponto 2 eu vou falar das ideias dele. Então as ideias dele era justamente que ele afirmava que havia duas naturezas em Cristo. Existia a natureza humana e a natureza divina, vivendo juntas em Jesus Cristo. Mas o problema, o autor vai seguir essa linha, é que Nestório ele toma partido na controvérsia sobre Maria ser chamada de receptora de Deus, ou Theotokos, que é o termo grego que o autor coloca aqui, né, que significa literalmente receptora de Deus. E o termo ele foi equivocadamente, o autor segue por essa linha, popularizado como mãe de Deus. Então, olha o que ele está falando aqui. Ele está falando que o termo Theotokos, que Nestório utiliza, ele significa literalmente receptora de Deus. Só que na época ele foi popularizado como mãe de Deus. E como nós falamos que ele tinha um opositor, que era chamado Cirilo, bispo de Alexandria, principal expoente da palavra Theotokos, como mãe de Deus, Nestório foi o mais inocente dos hereges. Tem um teólogo, né, Paul Tillich, que fala sobre que ele foi o mais inocente dos hereges. Na verdade, ele tornara-se vítima da polêmica entre Bizâncio e Alexandria. Porque o pastor Ezequias ele vai comentar isso no livro de apoio, ele vai mostrar de forma clara que Nestório ele discordava, né, do título dado a Maria como mãe de Deus. Ele sugeriu Theotokos, receptora de Deus, ou Christotokos, mãe de Cristo. E o objetivo que Nestório tinha era justamente distinguir claramente, por um lado, os atributos da natureza e, por outro, mostrar com isso que o homem Jesus, nascido de Maria, ele estava unido com Deus. Só que a popularidade do termo Theotokos impediu o êxito dele. E ele, apesar de neste ponto, né, de dizer que Maria era receptora de Deus ou mãe de Cristo, pela ótica teológica, de fato, é isso que nós professamos. Maria não é a mãe de Deus, mas é receptora de Deus. Ela é a mãe de Cristo, né? Portadora, vamos falar assim, de Cristo. Ele, entretanto, teve os seus desafetos com Cirilo de Alexandria, e devido a esse desafeto, o seu argumento ele foi justamente impedido de ter êxito. Além da reação contrária, né, na capital e em muitos lugares, principalmente Alexandria,
que, como nós falamos, lá em Alexandria existia o Cirilo de Alexandria, que era o seu principal oponente, porque ele exercia lá justamente a liderança eclesiástica. Sobre as duas naturezas de Cristo, agora que já é outro ponto. Nós falamos do ponto justamente sobre Maria ser a mãe de Deus, Maria ser a portadora de Cristo, ou receptora de Deus, ou mãe de Cristo. Agora nós estamos indo para outro ponto do que Nestório ensinava segundo a história. Ele dizia era que o termo homem em Jesus descreve uma das naturezas e o termo Deus a outra. E observe que foi por causa dessa ideia que Nestório ele passa para a história como heresiaca. Nestório ele entra para a história como heresiaca, não é por ele falar e ser impedido, né, de ter êxito naquilo que ele falava, que Maria é mãe de Cristo, receptora de Deus, e não mãe de Deus. Ele não entrou para a história como heresiaca por causa disso, não, mas ele entrou por causa do termo que ele vai usar ali para as duas naturezas de Cristo, que ele dizia que era um ensino da tradição de Antioquia, ou seja, o termo homem em Jesus descreve uma das naturezas, e o termo Deus a outra. É por causa disso que ele foi considerado herege. E ele é considerado herege justamente no concílio de Éfeso, que foi realizado em 431, que é o terceiro concílio geral, né, porque já tinha acontecido de Niceia e de Constantinopla, e ele é banido, vamos falar assim, da comunhão e da liderança da igreja em Constantinopla justamente no ano de 436, onde ele não teve o direito de se defender. Porque ele foi vítima, nós falamos disso, de seu opositor chamado Cirilo de Alexandria, que esse Cirilo de Alexandria ele é tido pelos historiadores como um bispo sem escrúpulos. Então, quando Nestório chega em Éfeso para se defender, o que aconteceu? Já tinha acabado o concílio. E ele já havia sido julgado, condenado e sentenciado. Mas há quem afirme, e não são poucos, né, que esse pensamento era uma caricatura do ensino dele. Que não foi isso que ele ensinou. Que isso foi uma acusação injusta que foi proferida por Cirilo de Alexandria. Observe que o autor ele segue essa linha e ele fala de uma redescoberta, vamos falar assim, no ano de 1895, na biblioteca patriarcal, né, que se encontra lá em Konak, na Turquia, é encontrada a obra completa de Nestório. E essa obra é uma apologia à sua doutrina e à sua posição pessoal, escrita justamente nos últimos 20 anos de sua vida. Ela foi publicada, né, pela primeira vez em 1910, e por esse documento, pela primeira vez, tornou-se possível uma visão do pensamento original de Nestório, para além das disputas em torno do concílio de Éfeso. E isso levou justamente à revalorização de sua obra e da sua teologia, que ainda não está concluída. Então o autor ele segue essa linha, porque vemos nas redes sociais muito debate, né, do autor sendo acusado de estar defendendo o Nestório e essa conversa toda, mas o autor ele vai agir aqui de forma precavida. Né? Ele não vai colocar a carroça nas frentes dos bois, mas ele vai mostrar que o que aconteceu na história, ele foi banido sem ter direito à defesa. E ele entra na história, não é por causa do termo teótopos, Cristopos, não, ele entra na história justamente porque ele fala, né, ensinava ali, e no início, foi acusado disso, que Jesus ele tinha a natureza. O termo homem era uma natureza e o termo Deus a outra. Mas isso não foi compreendido à época, no caso, ele foi justamente banido da igreja. Então o autor ele vai por essa linha. Já o ponto 3, subponto 3 aqui,
deste tópico, tu vai falar sobre o monofisismo. Nós vimos que o Concílio de Éfeso, em 431, ele julga, condena e sentencia Nestório. Entretanto, o concílio ele não deixou claro como funcionava, ou como funciona, né, o relacionamento entre o humano e o divino em Cristo. Não ficou claro. Olha como um dos textos que ficou: afirmamos que o verbo, de um modo indivisível e inconcebível, uniu-se a si mesmo à carne, hipostaticamente animada por uma alma racional, e assim se tornou homem. Ou seja, não ficou claro. Não ficou claro. Não ficou claro. E devido a este fato, começou-se ali justamente a surgir discussões teológicas, justamente sobre os termos que eram utilizados para se referir à Trindade, à dupla natureza de Cristo. Então, com relação a Jesus, o termo hipostasis, ou hipostase, significa justamente a união das duas naturezas. Que duas naturezas é essa? Divina e humana. Entretanto, surgiu o vocábulo monofisismo, ou monofisita, que provém de duas palavras gregas: monos, único, e physis, natureza, ou seja, única natureza. E esse termo é genérico e justamente passou a ser usado posteriormente para indicar os grupos que defendiam a doutrina de que Cristo possuía uma só natureza. Trata-se da doutrina que defendia que naturezas divina e humana de Cristo, elas estavam amalgadas numa única natureza. E o sentido de amalgar aqui é justamente, não é o sentido de unir, não se trata de união, mas de mistura, de fusão, e assim seria uma natureza híbrida, nem totalmente Deus e nem totalmente homem. E esta doutrina teve como ali seu precursor justamente Eutico, ou Eutique, que foi um monge de Constantinopla e foi o principal expoente dessa doutrina. E por isso o monofisismo ele é também conhecido como eutiquianismo. Então sua intenção era combater o ensino de Nestório, mas caiu justamente em outro erro. E esses erros vão culminar justamente num quarto ponto aqui, que vai falar sobre o Concílio de Calcedônia, porque teve as controvérsias tanto de Nestório quanto de Eutico, e aconteceu que o imperador, né, Marciano, sucessor de Teodósio I, ele convoca um concílio. E esse concílio é conhecido como Concílio de Calcedônia, que, depois de 20 anos do concílio de Éfeso, o credo de Calcedônia, que foi refeito nesse concílio, é uma resposta justamente ao ensino, segundo a história que o autor seguiu aqui, de Nestório, quanto do monofisismo, que foi um ensino propagado por Eutico. E neste concílio, com este credo, eu não vou falar do credo aqui, mas o credo ele tem uma parte importante que fala que a distinção de naturezas, de modo algum, ela é anulada pela união. Observe aqui como ele combate mesmo, né? Mas pelo contrário, as propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência, não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho unigênito, Verbo, Deus, Jesus Cristo Senhor, conforme os profetas outrora a seu respeito testemunharam, e o mesmo Jesus Cristo nos ensinou o credo dos pais, e o credo dos pais nos transmitiu. Então esse concílio, né, vai mostrar que o nestorianismo e o monofisismo, eles são rejeitados no concílio justamente de Calcedônia. Então foi justamente nesse concílio que foi dado o veredito final, vamos falar assim, sobre esse fato.
E isso que nós estamos falando, nós já estamos adentrando, né, no terceiro ponto, vai falar o perigo dessas heresias na atualidade, vai falar justamente sobre os monofisistas, e neste ponto aqui ele vai falar que é como acontece hoje, porque o autor, como falei, ele fala uma pegada, mostrando as duas naturezas no primeiro ponto, mostrando as evidências bíblicas do que estamos defendendo. Depois ele fala da história, como aconteceu as deturpações na história, ele mostra como isso está acontecendo no dia de hoje. E o monofisismo hoje, como o autor vai colocar aqui, ele foi rejeitado, como nós falamos, né? Entretanto, a rejeição do que Nestório ensinava e do que Eutico ensinava, obviamente, teve ali desagrado por parte de algumas pessoas. E esses representantes do Oriente, principalmente, né, não assinam essa declaração final lá em Calcedônia. E a reação oriental contra a Calcedônia contribuiu justamente para a divisão entre o Oriente e o Ocidente. E Jacó, Baradeus e seus seguidores rejeitam a decisão desse concílio. Ou seja, a erradicação ela não acontece no concílio de Calcedônia. E hoje, a Igreja Nacional da Síria, ela ficou conhecida justamente como jacobita, e ainda hoje ela mantém o monofisismo. E esse monofisismo, hoje, ele é defendido nas igrejas cóptica, armênia, abissínia e jacobitas. E assim, né, ficou definida de uma vez para sempre a doutrina das duas naturezas de Cristo lá em Calcedônia, humana plena e perfeitamente divina, e ambas as naturezas permanecem intactas. Entretanto, é o que nós estamos falando aqui, existe o pensamento contrário a isso, que é justamente o da igreja jacobita, que ainda hoje ela está ativa no Oriente. O segundo ponto deste tópico é falar do quenoticismo. O que é justamente quenoticismo? Quenoticismo é justamente a doutrina que fala do esvaziamento de Cristo, que vem justamente o verbo kenou, que significa esvaziar, e afirma essa doutrina que quando Jesus esteve na terra, ele se esvaziou de seus atributos divinos. E dentro disso, né, nós vemos que tem duas linhas gerais, vamos falar assim, duas linhas principais que são seguidas. A primeira é que o verbo possui os atributos divinos, mas escolheu não usar. E as prerrogativas da deidade foram usadas mais na submissão do Pai e na direção do Espírito Santo. E o que nós entendemos? Nós entendemos que, como nós falamos, Cristo ele tinha os atributos divinos. Cristo ele em nenhum momento deixou de ser Deus. Por isso, quando nós vimos, né, em muitas redes sociais falando sobre a Trindade, formas inadequadas de representar a Trindade. As pessoas falam, é como o ovo, que tem a casca, a gema e a clara. 3, mas é um ovo. É uma forma errada de ensinar a Trindade. Porque quando eu separo a casca do ovo, eu só fico com a casca. A casca não é o ovo. E Cristo, quando ele encarna, ele não deixa de ser Deus. Então, todos esses emaranhados de tentar explicar a Trindade por coisas palpáveis e visíveis, até agora eu não vi uma que seja eficaz. Porque Cristo, humano, ele não deixou de ser Deus. Então, os atributos divinos que Cristo aqui abriu mão, não o fez dele menos Deus. Em nenhum momento Jesus deixou de ser Deus. Jesus, ele revelou sua natureza divina, ele quando esteve na terra, porque ele era Deus. Ele perdoou pecados, ele recebeu adoração, ele repreendeu o mar. E somente Deus tem esse poder. Então,
essa outra, vamos falar assim, doutrina, teoria que fala do kenoticismo, né, que fala que Jesus abriu mão, na verdade Jesus se esvaziou, ele deixou, não teve, diminui Cristo. Não é doutrina bíblica. Eu já ouvi até pessoas falando disso aqui como doutrina bíblica, na verdade não é. Porque esse kenoticismo aqui, ele fala justamente que Cristo se esvaziou, deixou as suas atribuições divinas. Não, Cristo nunca perdeu, vamos falar, perdeu enquanto esteve humano, porque ele esvaziou-se da natureza divina. E a Bíblia não mostra isso. A Bíblia mostra que Cristo ele sempre foi Deus, encarnou Deus. Ele é Deus, ele era Deus encarnado. O último ponto da lição, o autor vai falar sobre mariolatria. Neste ponto aqui é justamente o embate que existiu ali, né, entre Nestório e Cirilo de Alexandria, que justamente o termo que foi ali popularizado como Maria, mãe de Deus, foi o termo que foi adotado pelo catolicismo romano, que é um pensamento antibíblico, e infelizmente ele se desenvolveu, né, e permaneceu até hoje por conta da sua popularidade. Vamos falar assim, de um mau engano, de mal comunicação entre os precursores, tanto quanto Nestório, quanto Cirilo de Alexandria, que a história fala que não deu a oportunidade de Nestório se defender, nem de falar do que ele achou, porque, como nós falamos, e vamos frisar mais uma vez, Nestório ele entrou na história justamente não por falar que Maria era receptora de Deus ou mãe de Cristo, não foi por isso, mas por causa das naturezas de Jesus, né? A natureza de Cristo, isso que fez dele um heresiarca na história. Então, esse último ponto aqui que o autor vai falar sobre mariolatria, vai falar justamente do termo que foi adotado pela Igreja Católica, que se popularizou até hoje, e eles têm Maria como mãe de Deus, e nós falamos que é um termo errado, porque Maria ela não é mãe de Deus, mas portadora de Cristo, portadora de Deus, vamos falar assim, receptora de Deus. E concluindo nossa lição, nós nessa lição, né, concluímos e vimos aqui um pouco sobre Nestório, um pouco sobre o monofisismo, um pouco sobre o kenoticismo, né, de forma simples, de forma rápida, para que os irmãos venham a compreender. Falamos ali da natureza de Cristo no primeiro ponto, justamente mostrando que ele é homem, que ele é eterno, ou seja, Cristo ele é 100% homem, 100% Deus enquanto esteve aqui na terra, porque é isso que a Bíblia nos mostra. E embora o Concílio de Calcedônia viesse a justamente refutar e justamente encerrar o que foi levantado tanto pelo Nestório quanto pelo Eutico, ele teve justamente opositores. Esses opositores não assinaram ali a conclusão final, e hoje ainda existe pessoas que pensam que Cristo ele só tinha uma natureza, não tinha natureza humana nem natureza divina, mas eram as duas naturezas misturadas, amalgadas, mas uma única natureza. E é um erro essa doutrina, né, do monofisismo, que fala que não está unido, não se trata de união, mas é uma mistura, né, uma fusão, uma natureza híbrida. E infelizmente hoje ainda tem igrejas que defendem isso. Então assim, meus irmãos, nós estamos encerrando a nossa lição de número 7. E nesta lição nós falamos justamente sobre as naturezas humana e divina de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.